Bom dia a todos e todas que nos honram com a sua presença. Primeiramente, peço desculpas pelo incidente, foi um problema técnico que nós tivemos com o time, mas agora vamos dar início. Sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa sobre diversidade auditiva e inclusão. O dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E para celebrarmos essa data, o grupo de estudos conhecido como GTE Acessibilidade mais uma vez, uniu esforços com a Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade da Justiça Federal de São Paulo para promover esse encontro, onde teremos uma partilha de vivências sobre deficiência auditiva. Meu nome é Patrícia Vicentini, eu sou bacharel em Direito pela Unesp, Universidade Estadual Paulista de São Paulo, Paulista, sou servidora da Justiça Federal desde 1996 e atualmente estou lotada na terceira vara gabinete de Justiça Especial Federal de Ribeirão Preto. Eu sou militante pelo direito da comunidade surda, acessibilidade, educação e reconhecimento cultural. Eu atuo principalmente pelo combate ao preconceito, pela inclusão e igualdade de oportunidades na educação, no trabalho e na participação social. Eu sou uma pessoa branca, de 55 anos. Eu tenho os cabelos na altura dos ombros, num tom castanho, precisando retocar. Eu uso uma blusa em um tom terroso, um colar dourado, com pingente em forma de flor e um óculos de grau. No fundo, vocês podem ver uma estante de madeira com livro. Essa roda de conversa será composta por mim e pelos convidados, Monize Meira Camposano, Rafael Gomes Ferreira e Tainá Tomes Pinto de Souza. O evento, gente, está sendo gravado, pois ele será disponibilizado no YouTube em algum dia. Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos à plateia que mantenha os microfones e câmeras desligados. Perguntas aos integrantes da roda de conversa e comentários poderão ser feitos ao final pelo chat. Antes de iniciarmos a primeira palestra, vou passar a palavra para a Cida Rangel. Ela é servidora da Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade e irá compartilhar o vídeo institucional produzido pelo TRF3, que mostra institucionais de inclusão ações institucionais de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Cida, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, estou usando headphone com os cabelos presos. Ao meu fundo tenho a janela do meu escritório e estou utilizando uma blusinha sem manga de gola alta. Eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de Libras, né, atualmente, que a Justiça Federal, né, tem essa contratação. O vídeo que eu vou mostrar, ele mostra a intérprete do vídeo, né, que é a Monize, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer no início, nos bastidores, que participa hoje da reunião dessa roda de conversa. Ao fundo, o mapa de São Paulo, seguido do símbolo oficial de Libras, destaque no mapa para o litoral e um conjunto de imagens desses fóruns. Após mostrar o logo do São Paulo são Libras, o mapa destaca a cidade de São Paulo com as imagens dos fóruns da capital e do TRF3, o logo da Central de Interpretação de Libras e da Prefeitura de São Paulo, e uma figura com pessoas com deficiência e o site da Justiça Federal de São Paulo. Então, vamos para o vídeo. Aparecida Rangel Ramos fecha uma aba no YouTube e abre outra. Só um minutinho, que eu peguei o vídeo errado aqui. Centralizado. Há um vídeo. Fundo preto. Logo. Justiça Federal. Seção Judiciária de São Paulo.
Cerca de 590 mil pessoas com deficiência auditiva vivem no estado de São Paulo. E elas podem contar com atendimento em Libras em todos os fóruns da Justiça Federal. Na Grande São Paulo, no interior ou no litoral, ao entrar em um fórum federal, a pessoa com deficiência auditiva é atendida pela Central de Interpretação de Libras, por meio do programa São Paulo São Libras, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já nos fóruns da capital e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o atendimento é feito pela Central de Intermediação de Libras, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Justiça Federal acessível para todos. Consulte os endereços dos fóruns em www.jfsp.jus.br. A imagem retorna para as transmissões de vídeo. A gente pede o que acontece, gente? Aqui a gente pede para que vocês façam a divulgação desse vídeo. Eu vou colocar esse vídeo no formato de celular, né, para você poder compartilhar pelo WhatsApp com as pessoas, porque a gente, enquanto, né, funcionários da Justiça Federal, servidores e jurisdicionado, é muito importante que a gente compartilhe, né, esse serviço de Libras que a gente está aumentando, né, conseguindo incrementar na Justiça Federal, tanto para a gente ter Libras para as pessoas que acessam o fórum, como para a gente ter Libras também nos eventos e nos atendimentos online. Tá? Então, a gente vai disponibilizar agora no nosso chat, pede para que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conheçam, para que a sociedade tenha acesso a essas informações, tá bom? E eu vou ficar cuidando do chat, perguntas para o pessoal da roda de conversas, é só postar ali que a gente vai respondendo e selecionando aquelas que nós vamos passar para o pessoal, tá bom? Devolvo a palavra para a Patrícia. Bom, pessoal, então nós vamos começar. Nosso primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre o diagnóstico da deficiência auditiva. As dificuldades enfrentadas antes do diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce e as mudanças de desafio após o diagnóstico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. O meu diagnóstico foi aos 7 anos de idade, na escola. Na época, se fazia um teste na escola, e eu não me lembro bem o porquê e como. E aí, esse médico, o otorrino, que fez o teste, descobriu, né, constatou minha deficiência e chamou meus pais e disse que eu era uma pessoa surda e que eu não ia conseguir acompanhar a escola normal e que eu tinha que ir para uma classe de crianças especiais, que se falava na época. E aí, meus pais ficaram muito chateados com esse diagnóstico, porque eles nunca tinham percebido, né? Eu não atendia o telefone, eu não ouvia a campainha, mas eles não haviam percebido, porque como eu era congênito, eu fazia leitura labial e me virava muito bem. E aí, meus pais não aceitaram aquele diagnóstico, aquela primeira sentença do médico. Eles procuraram o otorrino, que na época era um dos melhores, que tinha, fomos para São Paulo, sou de Batatais, interior, e fomos para São Paulo. E aí, lá, fizemos todos os exames, e realmente constatou que eu tinha uma deficiência severa e nos 2 ouvidos, e que a minha audição era realmente muito prejudicada. Mas eu já fazia a leitura labial e já me virava muito bem com isso. Então, o médico falou, não, ela não precisa ir para a classe especial. Vocês vão conversar com os professores e ela vai se sentar sempre de frente para o professor, de forma que ela consiga fazer a leitura labial. E assim foi, né? E assim foi, eu consegui estudar normalmente, consegui fazer minha faculdade, consegui fazer pós-graduação, consegui passar no concurso da Justiça Federal, e sempre me virei muito bem dessa forma. Por isso é muito importante o diagnóstico. O diagnóstico, você aceitar e você procurar o que é melhor. Porque hoje já está muito avançado, tem muita opção. Na minha época, o aparelho tinha uma caixa assim, que a gente colocava, tipo um amplificador. Né? Eu tenho 55 anos, faz bastante tempo, né?
E hoje não, hoje o aparelho é uma coisinha desse tamanhozinho, ele conecta com o computador, ele conecta com o celular, ele conecta em alguns lugares com o aro magnético. Então, teatro, aqui ainda não tem, tá? Mas em São Paulo já tem algum, museu tem algum. Então, é isso. É isso que eu queria falar sobre a minha experiência e o que eu precisei adotar para poder enfrentar. Como criança, gente, eu enfrentei muito problema, muita discriminação, porque tinha aquelas coisas, telefone sem fio. Eu não ouvia, eu nunca conseguia fazer as brincadeiras. Então, criança é maldoso, né? Então, eu tive bastante problema com isso. Mas superei, né? E hoje estou aqui contando para vocês um pouquinho da minha história. E eu vou passar a palavra para a Muniz. Bom dia a todos, que bom estar aqui. Eu sou uma mulher de 43 anos, pele branca, cabelos longos, castanhos, com mechas em tom loiro. Estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede decorada com um quadro, um vaso de planta e um teclado. Eu sou servidora da Justiça Federal há mais de 20 anos na área jurídica. E também eu atuo como intérprete de livros voluntária, tanto no Poder Judiciário, ad hoc, às vezes também, né, em audiências, em outras ocorrências, como quando há necessidade em outros órgãos. Isso eu já faço há mais de 10 anos. Também dou aula de curso de atendimento inclusivo com Libras aqui para os servidores públicos da Justiça Federal, buscando sempre fortalecer práticas institucionais voltadas à promoção da equidade e do exercício da cidadania. É muito interessante essa história da Patrícia. Isso traz para a gente uma coisa que é muito mais, né? Um laudo é muito mais do que um papel. Ele é humano. O diagnóstico cedo, precoce da deficiência, ele é um ponto de partida para que uma pessoa com deficiência ela seja reconhecida, ela seja acolhida. Sem esse laudo, sem esse diagnóstico, muitos seguem invisíveis, sem acesso a tratamento adequado, sem acesso às adaptações necessárias, sem escuta, sem qualquer acolhimento. Eu acompanhei ao longo, né, da minha atuação como intérprete, eu acompanhei várias histórias de crianças, assim como a Patrícia, mas que não tiveram, né, a mesma sorte. Crianças que, infelizmente, extremamente inteligentes, por falta de diagnóstico adequado na infância, por falta de estrutura na cidade onde morava, muitos pais também, sem informação, eram orientados a colocar seus filhos surdos em instituições como a PAI, acreditando que estava fazendo melhor pelo filho. Mas essas crianças surdas não tinham nenhum problema cognitivo, muitas delas até oralizadas. Tudo que elas precisavam era de um intérprete de Libras ou que a criança fosse colocada de frente para o professor, que falasse devagar para que ela pudesse fazer essa leitura labial. Bastava isso. Mas por não receberem esse tipo de adaptação, acabaram crescendo com limitações. Muitos surdos, mais de 70%, têm problemas com a alfabetização, só conhecem palavras-chave, não sabem ler e escrever, como a maioria da população acredita, que é só pegar um papel que resolve o problema da comunicação, e não é, isso é um mito. A maioria, por causa dessa questão da falta de intérpretes, da falta de diagnóstico, cresceu estudando no APAE, como se tivesse problema cognitivo. E, com isso, tiveram problemas sérios do desenvolvimento do ensino. Então, são limitações até mesmo de alfabetização básica, limitações que não eram da criança, mas sim do sistema. Então, o diagnóstico precoce é uma ferramenta de justiça. Ele permite que a criança seja vista na sua totalidade, que receba apoio desde cedo e que tenha uma trajetória escolar, profissional, escolar e de desenvolvimento mais justa. Quando isso acontece, temos resultados incríveis, né? Como o exemplo da Patrícia. Patrícia é uma servidora muito antiga, uma servidora experiente. Ela é diretora
de um setor e passou num concurso público, inclusive sem cota, mostrando que quando há inclusão, há sucesso. Quando há inclusão, há sucesso. O diagnóstico é o que abre portas, é o que permite que a escola saiba como adaptar, que o trabalho saiba como incluir, que a sociedade saiba como respeitar. Mas não basta diagnosticar. É preciso que esse diagnóstico aconteça cedo. Quando ele é feito na infância, dá tempo de agir, dá tempo de incluir a criança em ambientes compatíveis com o seu potencial, de oferecer os estímulos certos, para evitar, inclusive, como a gente, né, vê muitas vezes, essa criança carrega muitos traumas que poderiam ter sido prevenidos. Então, o diagnóstico é muito mais que um laudo, que um papel. É o reconhecimento daquela pessoa como uma pessoa, singularidade dela, quando feito com sensibilidade, com responsabilidade, transforma vidas. Ou seja, é a partir desse diagnóstico que a gente consegue construir caminhos de verdade, de inclusão e de uma sociedade próspera, de uma sociedade melhor. O Rafael também tem uma história incrível, eu queria passar a palavra para ele. E Rafa, agradeço. antes dele começar, eu só vou fazer adicionar um pequeno detalhe à minha descrição que faltou e é muito importante. Eu sou surda oralizada e eu não faço o uso de línguas de Libra. A Libra é uma segunda língua e eu não sei, não uso a Libra, tá bom? Eu passo, desculpa, Rafael, eu devolvo a palavra para o Rafa. Certo, bom dia a todos, bom dia Patrícia, obrigado, Moniz, muito obrigado. Bem, pessoal, meu nome é Rafael Gomes Ferreira, eu tenho 49 anos, trabalho aqui em Ribeirão Preto, sou lotado no Juizado Especial Federal, Primeira Vara Gabinete. Eu tenho deficiência auditiva faz pouco tempo, ao contrário da Patrícia, né, que tem uma história bem maravilhosa, bem incrível. A minha começou há 10 anos apenas. Eu trabalhava, tinha algumas dificuldades para conversar no trabalho. Às vezes, aqui é uma cidade muito quente, você liga o ar-condicionado, era barulhento, né? Geralmente um ar-condicionado de janela acabava incomodando ao ouvir outras pessoas. Quando você mudava de lado para olhar uma pessoa, olhar outra, o som atrapalhava, tampava um pouco o que acontecia ao redor, mas até eu achava que fosse um problema alheio, né? No aparelho, às vezes num telefone que eu atendia, mas à medida que o tempo foi passando, isso aconteceu uns 10 anos atrás, à medida que o tempo foi passando, uns 2, 3 anos em seguida, foi começando a ser difícil conversar. Eu fui percebendo que, apesar de eu ouvir, a fala, o som das pessoas, da voz, foi se tornando muito abafado, muito difícil mesmo de ouvir. Eu fui tendo cada vez mais complicações, um pouco até de dificuldade no trabalho. Comecei na época, num primeiro momento, por conta disso, eu comecei a me tratar por depressão, né, ir a um psiquiatra, e de repente eu falei, não, pode ser que essa questão seja até audição, né, porque eu ainda ouvia também, apesar da dificuldade, eu ouvia um pouco abafado, mas eu ouvia as pessoas e não tinha problemas, até na família, não conheço pessoas próximas que tivessem alguma coisa que me atrapalhasse a pensar que fosse genético até. Não tinha sofrido nenhum acidente, nada, né? Uma coisa do dia a dia. Aí quando eu fui a conversar com um otorrino, eu fui a um otorrino, ele me passou uma fono, fez exames e tudo, e chegou ao diagnóstico de otosclerose. Otosclerose é a calcificação de um osso pequeno aqui no ouvido, que atrapalha a audição. E ela vai fazendo, gradativamente, vai diminuindo a audição, a ponto de hoje eu, ainda lógico, escuto, mas para escutar as pessoas, e principalmente estar em ambiente com muitas outras, eu estou sempre com um aparelho auditivo, né? Eu uso aparelho auditivo, assim como a Patrícia, eu não sei ler Libras, e ao contrário ainda da Patrícia, eu não leio lábios também, tanto que se alguém fala perto de mim e eu não estou olhando para a pessoa, sem o aparelho, eu não escuto, eu tenho realmente dificuldade. Mas com o aparelho, para mim, hoje, no momento, eu consigo ouvir as pessoas sim. No meu caso, foi uma doença recente, mas que pode acometer bastante pessoas a partir de uma certa idade. No caso ali, começou por volta dos 40 anos.
Acho que o que a Patrícia passou uma coisa muito bacana, que, para quem não sabe, às vezes a maior parte do pessoal é de São Paulo. A cidade dela é Batatais, eu sou de Franca, aqui próximo a Ribeirão Preto, uma cidade, hoje tem 60 mil habitantes, na época, né, como ela falou, tem 55 anos, há 55 anos devia ter uns 40 mil, 30 mil, devia ser extremamente complicado chegar nesse diagnóstico. E junto com isso, como também emendou a Monize, diversas crianças, hoje está mais fácil, você consegue acessar um pouco mais, mas eu não duvido nada que nem precisa voltar tanto tempo, 20 anos fosse extremamente complicado você chegar a um diagnóstico, porque a audição, ela não é apenas, o objetivo não é apenas a audição, ela envolve várias outras questões, mas no meu caso, foi apenas isso, né, eu tive essa graduação, ainda está tendo, ainda perco um pouco gradualmente, mas os aparelhos me seguraram a essa perda. Então eu ainda estou, eu parei por aqui, vamos colocar assim, mas eu tenho uma perda severa no lado esquerdo e moderada no direito. Agora eu gostaria de ouvir a Tainá também, que é nossa convidada e também tem uma história bacana. Obrigada, Rafael. Desculpa. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Tainá, eu tenho 37 anos, eu estou vestida com uma blusa preta, tenho cabelos castanhos cacheados, eu uso óculos e estou também com headphone. E eu trabalho, eu ingressei na Justiça Federal em 2024, então eu sou bem recente de justiça, e atualmente eu estou lotada na segunda vara civil de São Paulo, no Fórum Pedro Lessa. Eu sou mulher autista, nível 1 de suporte, e eu tenho a deficiência auditiva em decorrência de um tumor benigno que eu tive no ouvido esquerdo, que me deixou também com uma paralisia facial. E em relação ao meu diagnóstico, foi também cerca de 10 anos atrás, né, que eu estava na faculdade, e eu comecei a ouvir um zumbido no ouvido esquerdo. E eu estava me recuperando de uma cirurgia da coluna, passei com o médico, pedi para ele investigar, né, por que eu estava ouvindo esse barulho, e eu percebi que eu estava ouvindo menos também. E aí, com o exame de ressonância, eu descobri o tumor e passei por 3 cirurgias. E logo na primeira já fiquei com a deficiência total do lado esquerdo. Não faço uso de Libras, geralmente uso bastante a leitura labial. Cheguei a fazer um curso bem básico, né, mas não avancei. E também não uso aparelho. Hoje eu consegui me adaptar dessa maneira mesmo. E é isso. Eu volto a palavra para a Patrícia. Antes da gente passar ao próximo tópico, eu gostaria de fazer um comentário da importância, né, do diagnóstico. Porque, veja bem, o Rafa pensou aí, teve a hipótese de uma depressão. Então, quando a gente não tem o diagnóstico correto, a gente pode adoecer. E junto com a acidez, a gente tem o zumbido, a labirintite e uma série de coisas. O aparelho, muitas pessoas pensam, colocou o aparelho, não é mais fluida, não, gente. A gente continua sendo e enfrentando muitos problemas, né? Então, por isso é importante o diagnóstico, para a gente conseguir amenizar, né, essa questão. Então, agora a gente vai passar ao nosso próximo tópico, né? E a gente vai falar da experiência no ambiente de trabalho, aspectos positivos, barreiras e dificuldades enfrentadas, né? E, mais uma vez, eu vou falar um pouquinho sobre mim. O meu diagnóstico é desde 7 anos de idade, então a vida toda eu fui surda, pessoa surda, usando aparelho. Eu entrei na Justiça Federal pela vaga comum. No meu concurso não teve cotas, porque foi em 1993, então talvez tenha sido o último que foi sem cotas, eu não sei bem, mas o meu não teve. Então, eu sempre, vamos dizer, entrei e trabalhei como uma pessoa normal, ninguém olhou para mim como uma pessoa diferente. E era difícil, né? Embora eu usasse aparelho, sempre procurei o melhor, que eu me adaptasse melhor, mas era tudo muito difícil, porque numa época na Justiça Federal, sentava todo mundo em fileirinha, assim, né? E o chefe lá no fundo, o diretor. Aí ele gritava, ou falava, não gritava, Patrícia, o telefone. Eu não ouvia.
Aí tinha ar-condicionado, tinha impressora, tinha... era difícil demais, né? E eu não expunha meu problema na época para todo mundo. Aí, com o tempo, fui começando a expor o meu problema, e principalmente para os juízes com quem eu trabalhava, porque eu sempre, desde 90, eu entrei na história em 93, e desde 90, eu entrei na história em 95, concurso em 93, e desde 97 eu tenho função comissionada. Fui supervisora, fui diretora e atualmente sou oficial de gabinete. Então, eu passei até essa postura de conversar com os juízes, né, e diretores e expor o meu problema. E não tive grandes problemas, né? Me lembro até que passamos por uma correção com a doutora Ana Maria Pimentel, e ela me chamou e eu não ouvi. E aí uma colega falou, olha, ela chamou, você não ouviu? Aí eu me dirigi a ela, falei, doutora, eu sou surda, eu não ouço, ela precisa falar olhando para mim. E ela teve uma atitude maravilhosa, assim, todas as vezes que ela precisava conversar comigo, eu estava na função de diretor, ela ia até mim e olhava para mim. E aí eu conseguia conversar com ela, né? Aí, com o tempo, a gente vai descobrindo os direitos que a gente tem, né? Eu não sabia, embora eu seja formada em direito, mas é tudo muito novo essa questão de inclusão, de acessibilidade. E aí, não me lembro qual ano, eu resolvi fazer a minha contagem de tempo e ver se eu tinha algum direito, por exemplo, a horário especial. Aí eu fui a São Paulo, passei por perícia e foi concedido o horário especial, né? Meu problema é evidente. E aí foi uma barreira, a primeira barreira que eu enfrentei, e muito ruim, que o meu juiz me disse a seguinte frase: se você tivesse assumido que você era surda desde que você entrou na justiça, você não tinha chegado onde você chegou. Essa frase me marcou muito e me dói quando eu lembro, né? Era um juiz que todo mundo via como um gentleman, mas eu tive esse problema. Fui para a secretaria, chorei muito, e aí, na época eu era supervisora, meu diretor foi lá, falou com ele, mas enfim, foi. E aí, em seguida, veio a pandemia, né? Em 2019, eu consegui reconhecer o meu direito da aposentadoria especial, mas eu não aposentei, eu estou no abono, mas não aposentei, não saí, né, da Justiça Federal, e até porque se eu sair hoje, eu não saio com a minha aposentadoria integral. E também eu gosto muito hoje do que eu estou fazendo, estou bem feliz aqui e vou ficar um tempo. E aí veio a pandemia e aí começou aquela questão de teletrabalho, né? Um horror. Um horror que eu digo assim, quem tem direito, quem não tem, na hora que passou a pandemia virou uma bagunça. E aí eu decidi pedir meu horário especial integral, porque eu já sabia que eu tinha direito desde quando surgiu, né, a questão do horário especial. E aí o meu diretor disse, não, nós vamos ver. Eu falei, olha, é um direito meu, eu vou fazer o pedido. Se você pedir, você vai prejudicar os seus colegas, porque eles vão ter que vir mais dias no teletrabalho parcial. Eu falei, mas é um direito meu, eu vou pedir. Pedi, e aí tudo bem, não teve problema, teve só esse primeiro impasse que não vai pedir, preciso ver, mas aí ele era uma pessoa inteligente, acho que ele foi ler a legislação e entendeu que eu tinha o direito. Fora isso, eu sempre me dei bem, eu sempre fiz audiência, assim como o Rafael, eu sempre senti muita empatia dos atuais colegas com quem eu trabalho no meu gabinete, meu juiz, e é o que a gente precisa no trabalho, né? A gente precisa que o colega entenda, a gente precisa expor. E durante muito tempo eu não expus. Hoje eu falo, não, gente, não adianta gritar, não adianta falar mais alto, não, você tem que falar olhando para mim. Eu estou aqui olhando vocês, eu consigo fazer a leitura labial, tudo na boa. Então, essa minha experiência profissional e eu gostaria agora de ouvir o Rafa. Não é seria Monize? Seria a Monize, eu errei. A Monize. Foi mal.
Abriu aqui. Um mito que foi muito bem trazido pela situação da Patrícia e pela situação do Rafael. É mito que aparelho resolve tudo. Eu vou só complementar essa partezinha, porque o pessoal também aqui no chat está abordando isso. Tem surdos que não conseguem se adaptar com o aparelho tão bem quanto o Rafael. O aparelho resolve o problema para muitos, sim. Para alguns, não tem nem como usar, nem implante coclear dá certo, porque dá muita dor de cabeça, dá labirintite, e tem toda uma questão. Então, às vezes a gente fala, não é surdo, é só colocar um aparelho. Isso é um mito. As pessoas pensam assim, elas acreditam nisso, e isso não é verdade. Muitos surdos não têm nem como colocar esse aparelho, não tem condições de diagnóstico para colocar. Então, por exemplo, essa questão do diagnóstico, inclusive com o aparelho, às vezes acontecem equívocos de achar que a perda auditiva é depressão, e não tem nada a ver com depressão, como foi o caso do Rafael. Outro mito, é só escrever que o surdo entende. Muitas vezes o surdo já constrangido por não ter intérpretes, ele pode até falar que ele está entendendo, mas ele, de verdade, ele não tem, muitas vezes, base de português para compreender o que está sendo orientado a ele na justiça ou o que está sendo passado. O intérprete de Libras, e nesse ponto a Central, é uma iniciativa muito, muito feliz e completa. Né? Essa parte da Central, do intérprete ao vivo. Então, cada um é de um jeito, cada surdo, por exemplo, a Patrícia oralizada, o Rafael se adaptou com o aparelho, a Tainá já não se adaptou com o aparelho, a Tainá já não pôde colocar o aparelho. A gente vê aqui já 3 casos muito distintos e muito claros de que é um mito que aparelho resolve tudo. Conheço surdos que usam o aparelho e ele não consegue distinguir alguns sons mais agudos, ou dar sons que acabam misturando e não consegue entender as palavras numa conversa. Então, assim, mas voltando ao tema, né, sobre a experiência de trabalho, eu acredito ser importantíssimo a gente abordar 2 tópicos. O primeiro é ainda a falta de intérpretes, e o segundo são os traumas deixados pela pandemia. Vamos começar pelo primeiro tópico, brevemente. A Lei de Libras tem mais de 20 anos, ela é de 2003, e a Lei de Inclusão completou agora 10 anos esse ano. E ainda existe uma significativa falta de intérprete em todos os setores das instituições públicas, mesmo com a obrigatoriedade prevista em lei. E a ausência desses profissionais já faziam com que muitos surdos evitassem acessar as instituições, evitassem já como que vai num lugar que não vai ser compreendido. Mas a parte dolorosa mesmo foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, durante um período que foi muito grave para todos, mas especialmente para os deficientes, para as pessoas com deficiência, é uma forma mais correta de dizer, né? Porque a pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência, mas ela é uma pessoa acima de qualquer coisa, ela é uma pessoa. E muitos foram vítimas de violência institucional. A violência institucional, ela é real, ela está aí. Na pandemia foi algo terrível, porque os surdos tentavam tirar a máscara para se comunicar, né, no caso dos surdos oralizados, e nem chegavam a conseguir dizer que eram surdos, e já eram expulsos dos lugares públicos, até mesmo agredidos verbalmente, fisicamente, pelos presentes. Às vezes não era nem servidor, às vezes a pessoa que estava ali viu o surdo tirar a máscara e já... Então, houve todo um trauma por causa dessa violência do tempo da pandemia com o surdo. Essa experiência deixou marcas muito profundas. Muitos surdos se retraíram ainda mais, como, por exemplo, me perguntaram aqui no chat, né? Se tinha um surdo aqui com a primeira língua Libras, como a L1. Convidei vários, mas não quiseram participar, não aceitaram participar, porque se sentiram expostos por causa do que aconteceu na pandemia,
temendo até represálias. Então, não tivemos um surdo-L1 aqui nessa roda de conversa exatamente por causa dessa dor que ficou desse trauma da pandemia. Essa violência institucional, ela precisa ser reconhecida, ela ainda existe, precisa ser combatida, como já está sendo. Nós estamos num cenário melhor agora, pós-pandemia, com todas as iniciativas do poder público, ela precisa ser combatida e tem sido, com capacitação, precisa treinar como que o servidor público vai receber essas pessoas, não só o surdo, mas com outros tipos de deficiência. E essa roda de conversa, a Central de Libras, principalmente, eu vou compartilhar o link aqui com vocês no chat, você clica, já abre ao vivo uma chamada como intérprete de Libras, 24 horas, ou seja, em qualquer lugar. Pode ter essa tecnologia, só clicando no link já abre. É o projeto São Paulo São Libras, a Justiça Federal tem esse convênio, vou estar colocando o link aqui, e tem tido, além dessa roda de conversa, né, maravilhosa, estou muito feliz porque está acontecendo esse evento, e porque a Patrícia, o Rafael, a Tainá trouxeram aqui essas experiências deles que mostram a singularidade de cada surdo, e isso mostra que tá um cenário de esperança, de mudança, um cenário de construção uma parte de inclusão mais efetiva nas instituições públicas, né? Eu queria passar a palavra, por favor, ao Rafael. Obrigada. Obrigado, estava com dificuldade de ligar o microfone. Bem, então, como eu falei, no trabalho é uma coisa muito recente para mim. Alguém até perguntou aí se eu uso aparelho. Sim, eu agora estou com fone de ouvido aqui, mas eu uso aparelho. E no meu caso, o aparelho tem resolvido. O que aconteceu especificamente no trabalho? Ao contrário um pouco da Patrícia, né, que passou por toda essa dificuldade, eu estou há 14 anos na justiça e há 10 anos que eu comecei a sentir essa dificuldade exatamente até no trabalho. Eu estava num outro setor na época, você ia atender o telefone, o som estava alto de um lado, passava o fone para o outro lado, estava abafado, você fala, mas que coisa ruim, né, e tudo. Você achava que fosse um problema do telefone, foi passando o tempo, foi piorando, e veio a pandemia. Com a pandemia, todo mundo ficou em casa, então as pessoas, a conversa, ou às vezes até aparelho de ar-condicionado, que aqui é janela, né, que é muito quente, não tinham mais problemas, porque agora você estava em casa quieto. Voltamos há pouco tempo. 2 anos atrás, aqui na Justiça, nós tivemos um problema aqui de um servidor que foi falar com outras coisas e nos chamou atenção para a questão auditiva. Até então eu achava, assim como a ministra está falando, que a lei já tem há 10 anos, né? Há 20 anos tem uma outra, e eu não sabia, eu simplesmente achava que deficiente, você pensa no deficiente físico, né, deficiente mental, no auditivo não tinha nada. E aí eu fui atrás, então, até de São Paulo, né, até da Justiça Federal, fiz uma perícia há 2 anos, né, outubro de 23, e lá eles diagnosticaram, então, a minha deficiência, como iniciada em julho de 2020. Então é bem recente mesmo, eu ainda estou entendendo, aprendendo. Em relação a direitos, o que a Patrícia falou é verdade. Existe a questão do horário especial, que nós podemos trabalhar menos 6 horas. O teletrabalho, isso é uma coisa que eu fui realmente aprender há pouquíssimo tempo também. No caso do deficiente, depois de passar por uma perícia, você tem prioridade, né? Tá na prioridade da lei. Durante o trabalho, assim que eu entendi, né, o que estava acontecendo comigo, então eu já expus que eu tinha problema, que eu tinha deficiência auditiva, que eu não conseguia ouvir tão bem as pessoas, porque às vezes acontecia isso que a Patrícia falou. Então o chefe, no caso ali onde eu estou, é uma outra sala. Está numa outra sala, te chama e você falou, eu não estou ouvindo, não estou sabendo. A impressão que dá que você está ignorando a pessoa, que a pessoa está, né, trabalho também com juízes, como ela trabalha, num outro gabinete, poxa, parece que está ignorando a pessoa, né? Você está falando, não quero saber, não quero ir atrás, e não é assim. Simplesmente o som da voz, como eu falei, eu escuto até sem aparelho, mas os sons da voz, que ocupam um certo nível de decibel, isso eu fui entender e aprender com a fono, o nível da voz é baixo. No meu caso, ele é mais baixo, e no meu caso eu não escuto sem um aparelho.
outros sons eu escuto. Então, se a pessoa fala comigo e eu não tenho o aparelho, eu não vou ouvir, né? Principalmente se estiver numa sala, nem precisa estar longe, não, na sala do lado. E isso trazia problemas no trabalho. Quando, então, eu voltei da pandemia, há 2 anos atrás nós tivemos um colega aqui que fez me surgir essa preocupação, aí que eu fui atrás, sim, dos direitos, entender um pouco mais sobre o que eu estava tendo, entender sobre os direitos. Existem diversos direitos mesmo que têm surgido, mas como disse a Monize, que ainda está, né, aumentando, as pessoas estão ingressando, se interessando mais e aprendendo. Inclusive é por isso que a gente está aqui, para aprender, entender e saber mais outras oportunidades ou algo que a gente possa compreender melhor. Mas no meu caso, basicamente eu estou aprendendo isso faz o quê? 2, 3 anos. Então o meu ingresso na justiça foi com as outras pessoas, né? Eu prestei concurso como todo mundo, estou há 14 anos aqui, mas há 2 anos que eu comecei a ter essas dificuldades e que ainda estou aprendendo a lidar. Como eu falei, eu não leio lábios e não sei Libras. Então, para mim, eu tenho que falar naturalmente com as pessoas. Se alguém, por algum acaso, fala com a voz abaixada, olhando para um lado, né, não olha às vezes próximo, ou, sei lá, por algum motivo não fala claramente, né, com a boca bem aberta, aí dificulta mesmo e aí eu não consigo. Mas, ultimamente, eu tenho trabalhado de casa também, e isso tem ajudado muito o desenvolvimento do meu trabalho. E agora eu passo a palavra a Tainá. Obrigada, Rafael. No meu caso, eu estou pouquíssimo tempo, né, na Justiça Federal, e até por conta do diagnóstico tardio do autismo, eu demorei para me desenvolver profissionalmente. Eu compartilho da mesma dificuldade que o Rafael em relação a som, muita gente falando. Por eu só ouvir de um lado, eu não tenho direção sonora, então se a pessoa não está na minha frente, ou o telefone não está na minha frente piscando, eu não sei se é ele que está tocando. Então, são coisas que a gente vai conhecendo realmente convivendo com a deficiência, né? A Monize apontou também a questão do aparelho, e é verdade, Monize, eu não cheguei a testar, mas chegaram a me indicar aparelhos, mas conversando com outras pessoas que também têm deficiência auditiva, eu ouço muito essa queixa de adaptação, de estranhar, de sentir uma interferência. Eu falei, até que por conta do autismo, não ouvir tanto, para mim é uma qualidade, assim, é um benefício, sabe? Então, eu acho bem interessante, mas a questão do barulho, de muitos sons, você ir num show é bacana. Agora, você estar numa reunião com um monte de pessoas falando ao mesmo tempo é uma tortura, né, pra gente. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento até para a gente levar para as pessoas. De experiência, eu vou falar um pouco antes de saber das minhas deficiências e do TEA. Eu sou da área de administração, eu não fiz direito, eu estudei direito para concurso. E começou a minha deficiência em 2015, bem quando surgiu a lei, né, do PCD. Eu morava no Rio na época e eu atuava muito como assistente administrativa e também como estagiária anteriormente lá no Rio. Então, assim, era nova lei, já tinham vagas PCDs, mas não havia preparo dos funcionários, né? E nem da gente como PCD também. Eu, como era novo para mim, era nova deficiência, eu também não sabia ainda como, né, levar isso para as pessoas, como lidar com isso. Então, a experiência bem de início de carreira, eu não vi muita ascensão para mim por conta da minha dificuldade de interação social, e acontecia aquelas gafes de ouvir errado ou não ouvir, depois vir o chefe, né, perguntar, poxa, por que você não fez o que foi pedido, ou como foi pedido, e eu ter que justificar. E às vezes eu acabava me isolando um pouco para descansar o ouvido, e as pessoas não entendiam isso. Depois do diagnóstico TEA, eu fui buscando ferramentas, fui lendo muito sobre tanto livros quanto vídeos de profissionais da área. E então, quando eu entrei na Justiça Federal, eu já estava mais preparada para isso. Então, foi como os meus colegas. Eu já cheguei já expondo a minha deficiência, minhas dificuldades. Como eu ingressei em 2024, já é uma época que já está mais divulgado, mais preparado, embora tenha muito a ser feito, né? Então, quando eu cheguei na Justiça Federal, tive uma entrevista sobre acessibilidade, eles me deram uma abertura para eu falar sobre as minhas dificuldades, e aí eu perguntei, se possível, para eu ingressar numa equipe que fosse mais silenciosa, e realmente fui para uma equipe mais silenciosa, isso me ajudou bastante.
Eu também já peguei a época híbrida, né? Então, trabalho um pouco em casa, um pouco presencial. Então, quando você vai presencial, não estão todos os colegas ali, então isso também é bem vantajoso para o meu trabalho. E eu fui colocando para minha chefe, né, a diretora, e conforme eu ia criando o relacionamento profissional com meus colegas, eu ia também pontuando cada um conforme o desenvolvimento. E é isso mesmo, né? Cada dia a gente procurar conhecimento, né, aprender para a gente saber conviver e viver em sociedade. Eu passo a palavra agora para a Patrícia. Fazer só uma consideração sobre a questão da pandemia e das máscaras, né? Que a Monize falou. A pandemia para o estudo foi terrível. Assim, eu tive depressão. Quando terminou a pandemia, e que estava terminando, a gente foi começando a voltar a trabalhar, foi aí que eu fui atrás de pedir o meu teletrabalho integral, era um terror, porque eu não entendia. Eu não entendia. A pessoa podia gritar, ela podia berrar. Eu saí da pandemia exausta, exausta, porque eu fiquei 2 anos trancada em casa, e aí, quando teve aquela volta gradativa ao trabalho, para mim era um terror. E é difícil, sabe? É difícil porque nem todo mundo entende. Aí eu chegava na sala do juiz para conversar, ele punha a máquina. Aí não tinha como conversar. Não tinha, eu preferia falar pelo telefone, pelo Teams, pelo WhatsApp, porque era mais fácil para mim. Então, a máscara realmente foi, a pandemia foi terrível mesmo. E a deficiência auditiva, ela sempre é uma deficiência invisível, assim como várias outras. Então, ela não é muito compreendida. Ela não é muito compreendida, assim, né? E uma coisa que o Rafael falou é o que acontece? A gente não ouve todos os tipos de som. Eu já ouvi comentários assim, a Patrícia é uma surda seletiva. Gente, tem a questão do pés, tem a questão da proximidade que a pessoa está comigo, tem a questão do tom, o tom da voz. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de música, as pessoas ficam chocadas com isso. Mas não é todo tipo de música. Por exemplo, eu não consigo ouvir o som do violino. Então, gente, é uma coisa assim, não é questão de quem é seletiva é meu ouvido, minha deficiência. Né? Ela não ouve depois de tantos decibéis, ela não ouve o som agudo, então, essa não é seletividade, né? Simplesmente é parte da deficiência. E a gente tem que aprender a lidar, e a gente tem que aprender a respeitar, ouvir o outro e ver o que é melhor para cada um, né? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso evento e, no final, a gente vai ouvir a Clarissa, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, isso a Monize vai ajudar bastante, né, Monize? Que as ações que devem ser feitas para acessibilidade, inclusão, as estratégias, práticas que promovem a inclusão das pessoas com deficiência auditiva, e também a gente vai falar um pouco sobre exemplos de iniciativas bem-sucedidas. Obviamente, agora a Justiça deu um passo muito grande com esse contrato novo aí de Libras, né? É uma coisa essencial. Essencial, é primordial. Mas para o estudo, gente, não adianta só Libras. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. Quem trabalha com estudo, ele tem que primeiro ver qual é. Eu chego e falo, eu sou surda. Não adianta ela falar em Libras. Eu não falo Libras. Então, o que eu, Patrícia, preciso? Eu preciso que a boca da pessoa esteja totalmente exposta. Eu faço leitura labial, né? Eu preciso que a pessoa fale calmo, pausado. A pessoa que fala muito rápido, assim, e muitas... Eu não entendo. Não entendo, não adianta. Falar andando. Nossa, para mim, não entendo mesmo. Então, acho que talvez um passo muito importante quando você se depara com tudo, você tem que perguntar como é a sua necessidade, o que tem que ser feito para que você tenha acessibilidade. Qual é o que você precisa para acessibilidade? Então, vocês podem observar que a minha necessidade, a do Rafael e da Tainá, embora nenhum dos três usem Libras, né, falem Libras, são diferentes.
Cada um, o Rafa não faz leitura labial, eu sou totalmente dependente da leitura labial, mesmo com o aparelho, né? Já tive indicação de implante coclear, não tive coragem de fazer, então a gente precisa avaliar muito o que precisa ser feito. Não é só Libras, não é só escrever, não é não. O estudo precisa de cada pessoa é única, cada necessidade é única. Então, se você recebeu um servidor e ele tem uma deficiência auditiva, senta com ele e fala como que a gente pode te ajudar a melhorar o seu trabalho. Você, eu estou vendo que tem uma colega do atendimento aqui, a Elaine, você recebe em uma parte que é surda, né? Vamos, pera lá, então você é surdo, você quer Libras, vamos já abrir o link, ou não, não, basta você falar baixo, olhando para mim. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada um. A acessibilidade ela é diferente para cada um, por isso ela é muito difícil. É muito difícil ser acessível para todos, porque cada um tem uma necessidade. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Monize, que a Monize sempre tem coisas muito boas para acrescentar. Muito obrigada, Patrícia. A gente aborda muito isso no curso. Né? O curso de atendimento inclusivo, ele vai além da Libras, é um curso prático. Como receber não apenas o surdo, mas a pessoa com deficiência em geral. Independente se é surdo, se é cadeirante, se é surdo oralizado, uma coisa todos nós precisamos, né? É o respeito. É o respeito. E eu começo a abordar isso sobre a questão, essa iniciativa desse curso prático aqui na Federal de São Paulo, sobre cuidar de quem cuida. A inclusão, ela começa internamente. Ela começa com o servidor, com a necessidade, treinando o servidor também para acolher o próprio colega. Ela começa dentro. É o olhar para quem cuida. É um olhar para dentro da instituição e um olhar para fora também. Porque quando a gente cuida, a gente ensina a cuidar. Por exemplo, se a pessoa não tem nenhuma prática com qualquer situação, com qualquer experiência de pessoa com deficiência, olha como a questão principal é a barreira. Eu quero que cada um que está aqui presente imagine que todo mundo no mundo é surdo. Existe deficiência? Não, está todo mundo igual. Se todo mundo usar a cadeira de roda, existe deficiência? Não, está todo mundo igual. Então, o que nós temos, na verdade, é que olhar de pessoa para pessoa e fazer o possível para remover o quê? As barreiras. O problema é a barreira. A barreira que ali traz a questão da dificuldade da pessoa com essa necessidade especial. E às vezes, quando você não sabe o que fazer, o básico é o respeito, é o cuidado com o próximo, é falar devagar, é ter paciência, é, se for o caso, se for cadeirante, se sentar na mesma altura, porque dói o pescoço do cadeirante, ficar olhando para cima. É, se for o caso da pessoa com autismo, você ter um ambiente mais acolhedor, você conseguir ali tratar uma situação, porque muitas vezes o autista é, por exemplo, testemunha importante numa audiência, ou é vítima de um crime, ou então podem ser diversos os cenários. O surdo, assim como o autista, assim como cada uma das pessoas com deficiência, elas precisam dessa questão principal. Se não souber o que fazer, porque não teve treinamento interno, é começar com respeito e a paciência que você gostaria que tivesse, que a gente gostaria que tivesse com a gente, diante de uma barreira que para a gente também não dá, né, para transpor. Mas eu gostaria, assim, de colocar que na Justiça Federal de São Paulo tá havendo iniciativas concretas que fazem toda a diferença. Essa central de Libras é só clicar no link e abre o intérprete. Se você perceber que o surdo não fala Libras, sempre a questão do respeito, pergunte para o surdo, pergunte para a pessoa como você pode ajudá-la. E o surdo vai te responder. O surdo vai te dizer qual a melhor forma. É falando devagar? É escrevendo?
e sempre faz uma pergunta, né, de um feedback. Você entendeu a orientação? Garantir que a pessoa que recebeu a mensagem compreendeu o conteúdo. Além dessa questão da central de Libras, esse curso de atendimento prático, né, esse atendimento inclusivo prático, ele vai muito além da Libras. Ele também há uma prática ali, esse projeto, sobre empatia, sobre técnicas que envolvem também deficiência física, intelectual, autismo, outras síndromes cognitivas. Como eu coloquei, é um olhar para dentro e para fora das instituições. E também, quando a gente capacita, né, quando a gente capacita o servidor, é cuidar de quem cuida. Quando a gente acolhe o servidor, que também é PCD, a gente também está cuidando de quem cuida e construindo aquilo que a gente, na realidade, passou num concurso para viver, aquilo que a gente busca na casa de justiça, que é a justiça. Então, a inclusão começa nas estruturas públicas. E quando o servidor está preparado, a sociedade inteira se transforma. E eu creio que a gente está vivendo um tempo novo, mesmo após a pandemia, onde essa dor que houve para todos nós na pandemia, mas em especial, né, doeu especialmente nos surdos que nem se comunicar minimamente conseguiam, essa dor, cada um de nós, vou comparar como uma ostra ferida, né, entre o grãozinho de areia na ostra e vira uma pérola. Então, essas iniciativas públicas que estão sendo formadas e que está sendo formado na gente, quando a gente abre o coração para se capacitar, para cuidar e para ser cuidado. É essa beleza, né, que a ostra compartilha a pérola dela, é essa beleza que fica o convite, na esperança da gente também compartilhar esse cuidado, essa inclusão. Eu estou muito esperançosa e as iniciativas estão aí, e hoje é um dia feliz que a gente comprova isso com toda essa audiência aí do pessoal que compareceu, inclusive dos tribunais de outros estados, o Tribunal de Justiça, também, além das justiças federais. Muito obrigada. Passo a palavra ao Rafael. Obrigado, Manice. Em relação à questão da acessibilidade, de trazer as pessoas para a justiça, claro, a Libras é muito importante, mas como disse a Patrícia, a Tainá, se a pessoa não lê Libras, não interpreta, né, não sabe ler essa nova linguagem, essa nova língua, realmente acaba sendo complicado você só trazer o intérprete. No meu caso, no nosso caso aqui, que também está se trazendo, uma sugestão que eu dou, uma experiência mesmo, é você simplesmente falar, às vezes nem pausadamente, nem lento, pode até falar normalmente, rápido, mas você falar claramente, você falar com a boca aberta, né? Não falar com a boca fechada, com a cara virada para o lado, às vezes só virando para a pessoa, ou só falando realmente como se falava antigamente no rádio, né? Pronunciando bem as palavras, e pronto, ó, muitas pessoas vão ouvir. Como no meu caso, eu não cheguei à justiça sem audição. Ela foi sendo gradualmente diminuída. Então, lógico que eu converso com as pessoas, eu entendo, vejo. No meu caso, especificamente, ainda os aparelhos resolvem, né? Mas como eu fui aprendendo com a fono, com o otorrino, que eu faço consulta sempre, a deficiência auditiva envolve a audição, é o mais próximo, a primeira coisa, mas ela é muito mais ampla. Como é uma região muito próxima aqui do labirinto, você vai ficar próxima das doenças como labirintite, doença neurológica, várias doenças que às vezes a pessoa até está achando que é outras coisas, tem até que há outros especialistas ainda que a questão está envolvendo apenas a audição. Então a audição é muito mais séria e ampla do que um simples, não estou te ouvindo, né? Isso foi uma coisa que eu fui percebendo e aprendendo com o tempo. Então quando as pessoas vão à justiça, é importante, no caso da justiça, que é onde nós trabalhamos, mas para qualquer lugar, qualquer instituto, qualquer instituição, é importante você falar abertamente. Hoje ainda tem muitos lugares com aqueles vidros que usavam na pandemia para não pegar Covid. Eu não sei até que ponto isso ainda é válido, porque realmente esses vidros atrapalham a gente a ouvir e entender bem a outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa, às vezes, fale
né, de uma certa forma, claramente, mais amplo, mas atrapalha muito ainda. Então, hoje na justiça, claro, Libras é essencial para as pessoas que realmente não escutam nada, são surdas e que sabem lê-las. Para os demais, eu acho que uma simples forma mais aberta, vamos colocar assim, de falar claramente, talvez nem correndo, sabe? Se souber que tem alguém próximo a você que não escuta bem, não fale numa outra sala ou num outro lugar. Faça como a juíza da Patrícia. Vai atrás, vai conversar com ela, venha, veja, né? Chegue perto, não precisa às vezes nem falar na frente, mas chegue perto, fale claramente. Isso com um colega, né? A gente às vezes pensa só no jurisdicionado, mas às vezes com um colega que já tenha a deficiência, ou que esteja em processo, às vezes nem tem deficiência, mas está começando a perder, o que pode acontecer, e pode acontecer realmente com muitas pessoas, nem todos idosos, às vezes a pessoa mais nova. E você falando, então, mais abertamente, claramente, você faz a justiça ser acessível para todo mundo. Isso acho que ajuda muito a todo mundo. Com essa última questão do teletrabalho, muita gente tem trabalhado em casa, não só nós, né, no caso os deficientes, como os colegas. Então a própria justiça tem diminuído um pouco a quantidade de pessoas. E isso tornou, como disse a Tainá, isso tem trazido um pouco de silêncio para o trabalho. Então, mesmo que você vá presencial, se torna um lugar mais fácil de você trabalhar, menos cansativo, porque você trabalhar com muita gente, acho que a Tainá falou isso até, né? Se você trabalha com muita gente, todo mundo conversando, aqui em Ribeirão é quente, você tem que ligar o ar. Imagina o de janela, que é barulhento. Muita gente falando, às vezes sobre trabalho, fofoca, sei lá. Ar-condicionado ligado, às vezes um telefone, um balcão. Chega uma hora, você está 3 horas num lugar desse, você fala, eu não aguento mais, quero ir embora. Você está muito cansado. É engraçado como... engraçado não, é estranho como isso acontece. Eu não tinha isso quando eu entrei, fui tendo ao longo do tempo, até por isso que eu comecei a ir a um psiquiatra, que eu falei, eu não tô conseguindo mais dar conta das minhas coisas. E era uma questão de audição. Então, quando você está com um ambiente um pouco mais tranquilo, né, ou menos gente, ou pessoal mesmo, mais tranquilo, mais silencioso, falando tranquilamente, aberto, fala olhando para a pessoa, não vira a cara, fala olhando para a pessoa. Você consegue viver melhor, trabalhar melhor e até ter uma saúde melhor. Passo a palavra para a Tainá, porque acho que ela citou um pouquinho essas coisas, né, Tainá? Sim, eu citei, sim. São pequenas mudanças que a gente pode fazer nas comunicações, né? Que para a gente faz muita diferença. E também uma coisa que você falou da tela protetora por conta da Covid, eu fiquei numa situação dessa quando eu trabalhava no outro órgão, e realmente atrapalha. A gente ouve menos com uma barreira, né, acrílica ali na nossa frente. Pensando em ações para acessibilidade e inclusão, eu vou puxar o gancho da Monize, que ela falou sobre o respeito. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que as ações, na verdade, representam uma. Na verdade, não é só de um lado, são dos dois lados, né? Uma via de mão dupla que a gente fala. Porque assim como eles precisam fazer a parte deles, a gente faz a nossa. E eu acho que a gente conhecer a nossa lei é um passo assim, inicial muito importante para a gente. A gente também buscar capacitações, também pedir que eles também se capacitem, a nossa instituição se capacite, treine para lidar com servidores e com o público, não só o atendimento, né? E é como a Patrícia falou, cada pessoa ela é única, com deficiência ou sem, e lidar com o ser humano é bem complicado por conta dessa diversidade de pessoas, né? E a comunicação acho que é fundamental, a gente saber falar e principalmente saber ouvir também. A gente saber se colocar, saber mostrar para eles, olha, essa minhas condições, eu preciso que a gente se ajuste aqui para a gente funcionar e ter uma engrenagem boa. Eu pensei em 3 ferramentas que eu aprendi, né, recentemente também, que eu acho muito importante para minha deficiência auditiva, e eu queria colocar aqui mais como compartilhar como conhecimento.
O primeiro é o cordão de girassol, que todo mundo conhece, acredito que muita gente deve usar em alguns momentos. Eu acho que aí a gente já sinaliza que a gente tem uma deficiência oculta, porque as pessoas não vão enxergar a nossa deficiência auditiva, né? E é até uma oportunidade para a gente depois ir sinalizando o que a gente precisa. A autorrepresentação, que a gente apresentar conforme a necessidade. Então, às vezes, se são pessoas que vão conviver comigo, vão ser do meu convívio, eu busco fazer as autorrepresentações. E a questão do respeito e empatia, que seriam as técnicas de comunicação não violenta, que é muito bom, é muito importante, para a gente também saber entender a necessidade dos outros e colocar as nossas sem conflitos, é muito bom. Eu passo a palavra para a Patrícia. O Rafael falou uma coisa interessante, né, sobre o cansaço, né? O que acontece? Uma vez eu li um livro, inclusive a pessoa tem um Instagram que eu sigo, o Instagram é Crônicas da Surdez é o livro, e o Instagram é Surdos que Ouvem, né? É muito interessante a história dela também. E ela disse uma coisa que o Rafael falou: a surdez é cansativa. Ela cansa, porque a gente tem que se esforçar demais. A gente está no lugar público, a gente se esforça para ouvir, a gente tem que lidar com pessoas que não têm zero empatia. Eu chego a pedir, sabe? Oi, você pode falar mais devagar? Você pode olhar para mim? Atendente mal-humorada, olha, a semana passada eu fui embora de um laboratório porque eu não conseguia, a moça foi tão mal educada, tão grosseira, e com aquele vidro eu não conseguia entender, eu falei, fui embora e, nossa, fiz até uma reclamação para a Unimed. Então, a surdez cansa, ela é cansativa, porque a gente tem que se esforçar muito. Pessoal, hoje a gente teve aí uma pequena mudança no nosso roteirinho e a gente vai ouvir uma pessoa que está no nosso, que é participante do nosso evento, foi inscrita, a Clarissa, e ela tem uma história interessante que ela está falando no chat já há um tempinho, e a gente vai abrir a palavra para ela um pouquinho. Clarissa? Olá, Clarissa Gomes de Souza levanta os polegares e sorri. olá, sou Clarissa. Vocês estão me vendo? Deixa eu só abrir aqui, peraí, eu estou perdida. Sim, Estamos te vendo e te ouvindo, Clarissa. Olá, eu sou Clarissa, esse é meu sinal em Libras, que é o C e o L do cabelo cacheado. Eu sou uma mulher branca, cabelo cacheado nos ombros. Estou em minha casa, estou vestindo uma blusa preta e um blazer rosa. E, nossa, eu anotei algumas coisas que eu queria expressar. Eu queria primeiro parabenizar pelo tema, acho que é importante, e talvez falar um pouquinho de mim e onde eu me insiro desse tema. Quando eu vi a postagem lá no grupo do CNJ, eu fiquei, nossa, que interessante. Eu sou paraibana, nasci no sertão da Paraíba, sou de uma família de 9 pessoas com surdez profunda. Meus pais são filhos de pais que foram primos, isso é um histórico da família. Na minha casa, meu pai é surdo, ele oralizou, mas atualmente já a surdez já se tornou profunda. E aí tem aquela questão da diversidade. Eu nasci ouvindo, eu me recordo do último som que eu ouvi, eu tinha 11 anos de idade, e era o barulho da água da descarga. E ficou isso na minha cabeça. Eu não me lembro mais o som da minha voz. Engraçado, vocês estavam falando sobre dores. Eu queria ter a sensação, acho que se vocês perguntassem como que eu me ouviria novamente. E falando ainda um pouco desse espaço, gente, eu sou servidora da Justiça Federal da Paraíba, sou técnica judiciária, faço parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão aqui. Também integro a Comissão Regional da Justiça Federal da 5ª Região de todo o Nordeste.
e estive atuando agora, até o mês passado, na construção da política nacional da pessoa com deficiência no Poder Judiciário e no protocolo de julgamento sob a perspectiva da pessoa com deficiência. E eu queria transmitir para vocês que somos poucos ainda dentro da justiça, dentro do judiciário. Acho que a primeira coisa que eu queria é acolhê-los nesse aspecto. Somos poucos, mas existimos. Acho que é importante trazer essa fala. Eu fico feliz de ver pessoas que se aceitam, gostam do que são, de que representam. Eu também me comunico em Libras. O meu irmão surdo, ele não conhece o português, então com a gente é só em Libras junto. E aí, para mim, a Libras está inserida no meu contexto desde sempre. E eu continuo a incentivar as pessoas, mesmo que tenham algum tipo de dificuldade, a não desistirem. Não busquem perfeição, fluência, busquem estar e estarem por e pelas pessoas surdas. Eu adoro, assim, quando algumas pessoas falam, vem cá, me ajuda. Chegou uma pessoa surda, eu falei, vem junto, dá um bom dia, uma boa tarde, e vou passando, sabe? E, assim, eu acho que é importante trazer isso aqui, porque eu estava vendo no chat, peço até desculpas para a internet, eu fiquei olhando o chat também, me perdoe, eu odeio fazer isso, eu nunca faço isso, eu sempre tenho foco e atenção, mas é porque eu precisava ver também a emoção das pessoas do grupo aqui no chat. Libras não é difícil, mas Libras é uma língua. E como língua, eu faço um convite, tem amigos surdos, se comunicam, sabe, frequentam espaços, e, enfim, era só esse desabafo para as pessoas que falaram que têm dificuldade. Queria acolher os nossos amigos, anotei o nome, Tainá, Rafael e Patrícia. E também a nossa intérprete e servidora da casa, Monize. É muito bom saber que em São Paulo já tem esse projeto, mesmo sabendo que não é de dentro da própria justiça, é uma parceria. Não foi isso, eu entendi assim. Nós aqui não temos ainda, então fica uma inspiração para nós, o modelo de vocês. O TRT 15 do Campinas estão com um projeto do Balcão Visual. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um servidor da casa, fluente em Libras, que faz o atendimento por chamada de vídeo. Ele não se utiliza de uma área externa, no caso, o governo do estado, usa o próprio servidor. São propostas diferentes, mas eu sempre penso que, no caso da Libras e da surdez como um todo, precisamos de estar presentes nesses ambientes, serem consultados. Para mim foi muito importante ter participado do protocolo, da política, porque quando se tratava de surdez, gente, vamos botar o magnético, vamos botar legenda, vamos, sabe, leitura labial, linguagem simples, eu fui a chata no sentido de insistência, mas tinham outras pessoas com deficiência no grupo e foi um aprendizado muito grande. Eu queria que se sentissem acolhidas pela paraibana aqui. O tempo é pouco, eu não sei, mas é isso. Obrigada pelo espaço e se sintam acolhidos também por mim. E adorei mais uma vez o tema. Um abraço, abençoe você. Obrigada, Clarissa. Muito obrigada por tudo. Quem sabe a gente pode fazer algumas parcerias, estamos à disposição, tá? É só, a Cida deve ter colocado aí o nosso contato de grupo e estamos à disposição. Cida, vou passar a palavra. Você tem perguntas? Tem perguntas no chat? Olha, o chat bombou hoje, hein?
Fiquei muito feliz com os resultados. Eu peço desculpas à audiência, que nós vamos atrasar uns minutinhos só, tá bom? Por conta do atraso inicial, mas vai ser bem rápido. Nós não temos perguntas, eu coloquei no chat se a Iris, se ela se sentiu contemplada com a resposta que foi dada pela Moniz e outros colegas. Caso contrário, eu leio a pergunta dela, tá? Então, Iris, se você puder falar aí no chat. E a Priscila Parra Gonçalves, ela deu um depoimento, eu perguntei se ela queria fazer uso da palavra, e ela falou que não, porque ela está com barulho lá no local onde ela está, e pediu para que eu lesse. Então, eu estou lendo, tá, pessoal? A Priscila diz o seguinte: eu nasci surda... Alguém destaca a Cida, por favor? Ai, peraí, que eu já me destaco. Só um minutinho, desculpa. À esquerda está a transmissão de vídeo de Aparecida Rangel Ramos. Quem sabe faz ao vivo. Acho que está destacado agora, né? Que eu não consigo ver que eu estou destacado ou não. Não, então alguém teria que me destacar. Ok? Então tá. Eu nasci surda, lado esquerdo é fechado, e surdez severa do lado direito. Desculpa, e lado direito, surdez moderada. Usei aparelho na infância, mas me incomodava muito, então parei de usar. Fiquei anos e anos sem aparelho e passei por muitas situações complicadas. Eu achava que conseguia ficar sem, mas minha comunicação era precária. Tentei aprender Libras, mas tenho dificuldades para os movimentos das mãos. Sempre fiz da leitura labial. Sempre fiz uso da leitura labial. Até que um dia, uma médica lá em Porto Alegre ficou um pouco irritada, porque eu nunca responder as perguntas que ela fazia, e me encaminhou para conseguir aparelho auditivo pelo SUS. Consegui, e agora adulta, me adaptei. Quando fico irritada, tiro o aparelho, mas as pessoas achavam que eu vivia no meu mundinho, inclusive no trabalho, que eu era tímida, mas era só porque eu não conseguia me comunicar bem. Priscila, gratidão pelo seu depoimento. Eu acredito que muitas pessoas aqui gostariam de falar. Se alguém quiser fazer uso da palavra rapidamente, é só abrir o microfone. Caso contrário, deixa eu ver aqui o que a Iris falou no nosso chat. Só um minutinho. Aparecida Rangel Ramos olha para frente. Pode ler, né? A dúvida da Iris é a seguinte: se alguém puder responder aí dos participantes. Minha dúvida é se o fone de ouvido com cancelamento de ruído ajuda de alguma forma quem utiliza aparelho auditivo ou atrapalha, ou quem tem baixa audição. Quem gostaria de responder? Eu posso responder. No meu caso, o fone auditivo, eu não consigo conciliar o fone com o aparelho, né? Eu tenho que colocar somente o fone. Não dá para conciliar as duas coisas. Eu não sei se era essa a dúvida dela. Esclareceu? Se eu puder complementar, os celulares hoje em dia têm as opções, não precisa nem ser celular muito de alta linha, não, mas os celulares mais recentes, eles têm a parte de acessibilidade. Lá você consegue, às vezes, fazer algum ajuste para passar para o aparelho auditivo. Então, às vezes, lógico, quando é alguém falando, não. Mas do aparelho, do celular, às vezes você consegue transmitir alguma coisa para o aparelho, e isso facilita um pouquinho, isso facilita um pouco. Só a moça de Porto Alegre lá, que conseguiu um aparelho também, e relembrando o que o pessoal falou, eu uso aparelho auditivo, mas lembrando que a Clarissa também disse, o sistema auditivo é muito complexo, então há pessoas que realmente não vão, apesar de terem deficiência auditiva, não vão funcionar, não vai dar certo usar o aparelho. E há outras que vai resolver. Depende muito da forma como que é a perda condutiva da audição, do som. Se tem duas formas que agora eu não me lembro. Um otorrino vai saber explicar muito bem. E lá ele vai te analisar. Se ele falar, não, essa perda condutiva é de uma outra forma que não seja a
de uso do aparelho, às vezes até uma cirurgia é indicada, e não um aparelho. Só complementando o que o Rafael falou, né, vamos só complementar, além da questão do diagnóstico, claro, às vezes precisa um tratamento cirúrgico, resolve, como ele falou. O que acontece agora é que houve no mercado o lançamento de fones com cancelamento de ruído. Eles têm essa função. Mas alguns produtos, eles prometem uma coisa e não entregam. Eu já fiz o teste, o meu tio ficou surdo profundo, meu tio partiu recentemente, era surdo profundo, e alguns fones davam interferência. Ele usava o aparelho, mas o fone, se ele tentasse colocar o fone, dava interferência. Tem que ver o seu tipo de aparelho também, se não dá interferência, que alguns dão, interferência eletrônica. De qualquer forma, o fone com cancelamento de ruído, né, eles têm um custo mais alto, mas eles são muito bons. Eles realmente a sensação é muito diferente. Eu não sei como surda, né, dizer essa sensação do cancelamento de ruído, porque eu sou ouvinte, mas você coloca e realmente ele cancela o ruído ao redor. Então, você, de repente, usar esse cancelamento de ruído, que é uma função que você habilita no celular, esse fone, você usa ele com esse cancelamento de ruído. Para surdos que somente usam o fone interno, ele costuma ser bastante confortável e eficaz. Mas teste, vá pessoalmente nas lojas que tem disponível e teste. Tem também do tipo o fone concha, né? Tem o interno, tem o concha, para aqueles que não se adaptaram ao fone interno. Esses fones de concha também têm essa função de cancelamento de ruído. Aí precisa testar se o seu aparelho, a marca, que varia muito também, é compatível com aquele uso daquele fone, se não dá interferência. Mas tem sim, tem fones de cancelamento de ouvido muito bons no mercado, e alguns fones não dão interferência, não, no aparelho auditivo, e se for incomodar, o foninho de concha resolve. É uma coisa de experimentação mesmo. É muito novo no mercado, tá? É muito novo. Ok, Bom, pessoal, obrigada, Monize. Não temos mais perguntas, as pessoas realmente responderam que alguns usam, outros não, tem mais dificuldade ou não. Eu devolvo a palavra para a Patrícia aí para as considerações finais, né? Considerando aí o adiantado da hora, para que as pessoas façam as despedidas aí em 1 minuto cada um. Obrigada. gente, nossa, tanta coisa boa, né, que a gente ouviu. Obrigada, Clarice, gostei muito de ouvir você. E, bom, Onide, Rafa, Tainá, alguém quer fazer alguma consideração final, rapidinho? Eu não só queria agradecer mesmo. Também quero agradecer, muito obrigada. E eu acho que esse evento já é uma prova que é um cenário de esperança. Se fosse resumir já a acessibilidade começa no olhar com respeito. Né? Como eles falaram, é a questão da empatia. Só de você olhar diretamente e conversar devagar, isso já torna o mundo mais acessível, não digo nem apenas a justiça. Essa seria a recomendação inicial. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Passo a palavra ao Rafael. Obrigado, Monize. Foi muito importante, é muito bom a gente saber, aprender, conhecer ainda, também estou aprendendo bastante coisa. Mas eu deixo também sempre a recomendação, como eu ainda estou no processo de graduação da perda, sempre falo, olha, se você começa a ter uma perda, uma tontura, um mal-estar, às vezes até zumbido direto, não procure outros médicos, vá a um otorrino, faça uma análise melhor nesse aspecto, porque às vezes a tua questão não é neurológica ou psiquiátrica, é auditiva, é uma questão auditiva. E fazendo isso, você vai melhorar, vai viver bem melhor, e apenas corrigindo essa parte. E agora eu falo para a Tainá. Obrigada. Obrigada, pessoal. Quero agradecer a oportunidade.
Eu estou chegando aqui agora e adorei o convite. É a primeira vez que eu participo assim, né, como participante mesmo ativa, e é muito importante a gente ter esse espaço, não só no trabalho, mas como sociedade, comunidade, né, deficiente auditiva mesmo, e eu espero poder revê-los outras vezes. Obrigada. Então, gente, obrigada a todos. Essa troca de experiências é sempre muito gratificante, enriquecimento sem tamanho, né? A experiência de cada um. Eu espero que a gente possa partilhar novamente esses momentos, trocar nossas experiências em outros sentidos, em todos os sentidos, né? Porque isso nos faz buscar e encontrar melhor as formas para que a gente possa viver melhor e trazer uma qualidade de vida para o outro também, né? Para os nossos colegas com outros tipos de deficiência também, né? Eu agradeço a todos por prestigiar esse encontro, pela participação no chat, aos convidados que aceitaram o convite, Monize, Rafa, Tainá. A Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade da Justiça Federal, que organizou esse evento aos intérpretes de Libra. Lembrando a todos que quiserem conhecer ou participar do grupo de acessibilidade, a Cida colocou os contatos e a ficha de inscrição no site. Colocou, né, Cida? Gente, eu quero agradecer também a Cláudia por ter ficado aí na nossa retaguarda, nos ajudando. E tenham todos um excelente dia e até a próxima. Um grande abraço a todos. Bom dia, até mais. Até a próxima. Bom dia, até a próxima, gente.